tinha 93 assinaturas, eu não vou ser a 94. E fiz mais. Fui eu escrever o meu próprio manifesto. A mensagem era muito simples. Uma guerra não pode ser humanizada, pode apenas ser extinta, abolida. Lembro-me que nessa altura, de nacionalismos à solta, eu costumava dizer: se a minha teoria da relatividade provasse estar correta, os alemães reclamar-me-iam como alemão. Os franceses diriam que eu era um cidadão do mundo, mas se a minha teoria provasse estar errada, os franceses diriam que eu era um alemão e os alemães um judeu suíço. Mas como provar se a minha teoria da relatividade estava correta ou não? Eu postulava que a luz tinha massa, e tendo massa, ela tinha de ser afetada pela gravidade. Ou seja, a luz que vem das estrelas, ao passar perto do Sol, seria atraída pela sua enorme massa e sofreria um desvio. O problema é que nós não vemos as estrelas durante o dia e não há sol durante a noite. Então, como resolver isto? E se fosse durante um eclipse? Durante um eclipse, as estrelas estariam visíveis por breves momentos e, tirando-se fotografias, podíamos fotografar as suas posições e confrontá-las com as fotografias normais. Em 1914, um grupo de cientistas alemães foi até à Rússia para fotografar um eclipse do Sol. Só que aí arrebentou a guerra e os pobres dos cientistas foram feitos prisioneiros de guerra. A guerra eclipsou o próprio eclipse. Só mais tarde, depois da guerra, é que um inglês chamado Eddington enviou 2 expedições para fotografar um eclipse do Sol. Uma foi para a Ilha do Príncipe, em África, no arquipélago de São Tomé e Príncipe, e outra foi para a cidade de Sobral, no Brasil. Isto foi em setembro. Eu estava em casa a convalescer de uma doença de estômago quando as notícias chegaram. A minha prima Elsa, que estava lá a cuidar de mim, e foi ela quem leu primeiro o telegrama. Desvio das estrelas. Stop. Na orla do Sol. Stop. Desvio das estrelas. Desvio das estrelas. Elsa, tu sabes o que é que isto significa? Tu sabes o que é que isto significa? Eu sabia o que é que isto significava. A posição aparente das estrelas tinha sofrido uma alteração. A enorme gravidade do Sol tinha feito curvar a luz exatamente como a teoria da relatividade previra. Oh, Newton, desculpe lá, não leva mal. Foi só uma emendazinha. Infelizmente, essa emendazinha fez virar o mundo de pernas para o ar e a minha vida também. Para castigar o meu desprezo pela autoridade, o destino transformou-me numa autoridade. Recentemente recebi uma carta de um professor de Brooklyn. Disse-me que tinha sido chamado a depor num daqueles comitês que andam a investigar comunistas. E eu respondi-lhe: esses comitês representam o mal. Mais vale ser preso do que submeter-se a tal inquisição. O jornal New York Times soube do que eu disse e lançou achas para a fogueira. O senador McCarthy esse declarou: já é tempo do povo americano saber quem é esse tal Sr. Einstein.
Pois é. Eu agora sou inimigo do povo americano. Já antes, na Alemanha, eu também fui considerado inimigo do povo. E por acaso de um povo que era inimigo deste mesmo povo. Eu só espero é que no futuro não haja nenhum povo que seja induzido pelos seus dirigentes a ser inimigo de outro povo, e de outro povo, e de outro povo. Chega. Já são inimigos a mais para um professor já velhote. Como veem, nem sempre tenho cuidado com o que digo. Como, por exemplo, uma vez os meus colegas escreveram uma carta. Caro Presidente Roosevelt, quero ver que seria desejável manter o contacto entre a vossa administração e o nosso grupo de física que presentemente estuda as reações em cadeia aqui na América. Então eles pediram para assinar a carta. E eu assinei. Meus amigos, aos 70 anos posso passar em revista todos os disparates que fiz na vida. Vá-se lá saber porquê. Os maiores são os mais recentes. Talvez se possa postular a seguinte fórmula. A dimensão da parvoíce aumenta na proporção direta da idade do parvo. Só a morte nos pode livrar dos disparates. Esperem um bocadinho por mim. Eu volto já já. It followed from the special theory of relativity that mass and energy are but different manifestations of the same thing. A somewhat unfamiliar conception for the average mind. Furthermore, the equation E is equal mc squared, in which energy is but equal to mass multiplied with the square of the velocity of light, showed that very small amount of mass may be converted into a very large amount of energy. O jantar foi muito interessante. E surpreendente. Uma vez na Califórnia, fui visitar o Charlie Chaplin. Nós éramos amigos. Passámos uma bela tarde na cavaqueira. Jantámos e depois decidimos que seria agradável irmos dar um passeio. Mal pusemos o pé fora da porta, juntou-se uma tal multidão à nossa volta que foi impossível ir a qualquer lado. Eu não sei de onde é que aquela gente toda apareceu. Traziam máquinas fotográficas e eram flashes por todos os lados, e canetas, e livrinhos, e tentavam tocar-nos e agarrar as nossas roupas. Eu não consegui perceber porque é que estava ali aquela gente toda, especada, a olhar para nós e a gritar os nossos nomes.
E então perguntei ao Chaplin, e ele respondeu-me em segredo ao ouvido. Eu também não sei porquê, mas diga-lhes adeus, sorria e diga-lhes adeus que eles gostam. E foi exatamente isso que nós fizemos. Dou graças a Deus pela Elsa. Ela tornou-se a minha administradora. Começaram a chover cartas de todos os lados. Fui de tal maneira inundado por perguntas, convites e desafios que comecei a ter pesadelos. Eu ardia no inferno e o diabo era o carteiro que me atirava novos maços de cartas por eu não ter respondido às anteriores. Tantos pedidos de autógrafos e fotografias. Da noite para o dia, a minha ocupação passou de físico a estrela de Hollywood. A Elsa tratou do assunto. Não sei quantas empresas ofereceram muito dinheiro para porem o meu nome nos seus produtos. Detergente com fórmula especial Einstein. Salsichas Einstein com proteínas para o cérebro. Tónico capilar Einstein com patente suíça. Houve até um idiota que lançou no mercado um charuto com a marca Relatividade e queria o meu retrato na caixa. A Elsa tratou do assunto. E os jornalistas? Esses então não tinham travões. Qualquer hora era boa, fosse de noite, fosse de dia. Professor Einstein, podia-me dizer a sua idade. É casado. Já agora podia explicar a teoria da relatividade aos nossos ouvintes durante uma frase. Como? A teoria da relatividade numa frase? Pois muito bem. Dá-me licença. Só para si e para os seus ouvintes. A teoria da relatividade numa só frase. Segundo Newton, se toda a matéria fosse retirada do universo, ainda ficariam lá o tempo e o espaço. Segundo a relatividade, o tempo e o espaço iam pela janela fora, juntamente com vocês, jornalistas, fotógrafos e tudo o resto. Ora, aí tem a teoria da relatividade numa só frase. Existem duas coisas infinitas: o universo e a estupidez humana. Bom, eu quanto ao universo não tenho bem a certeza. A Elsa não me deixa comer a comida que servem lá nestes jantares. Diz que é muito pesada, que as massas são mais fáceis de digerir. Mas eu gosto mesmo é da comida pesada. É mais saborosa. Lá no jantar, sentaram-me ao lado do embaixador de Israel. Disse que tinha um recado para mim do primeiro-ministro, o Sr. Ben Gurion. Primeiro pensei que fosse uma carta de felicitações. Eu sei que ele tinha ficado muito contente por nós termos angariado dinheiro para a Universidade Hebraica de Jerusalém. Mas depois, abro o envelope. É para me convidar para ser o próximo presidente de Israel. Isto dá para acreditar. Eu, presidente. Weizmann, sim. O Weizmann fez uma boa presidência e também era um cientista como eu, mas nós nunca fomos da mesma cepa. Lembro-me do dia em que ele me convidou para vir com ele para a América, para o ajudar a angariar fundos lá para o seu movimento sionista. Eu estranhei o convite, porque eu realmente nunca senti assim um grande apego ao judaísmo. Lembro-me de uma vez que a Mileva, a minha primeira mulher, saiu com os filhos para férias. Quando voltaram, tinham-se tornado católicos. Para mim é tudo igual. Creio que devo aos outros a descoberta de que eu sou judeu. Subitamente na Alemanha tudo ficou estranho. Começaram a impedir os estudantes judeus de entrar nas universidades.
também começaram a apertar com os professores judeus. Nós entrávamos na sala de aulas e não tínhamos alunos. Até nos trancaram as portas a cadeado. Aí segui o conselho do Planck e oficialmente pedi licença, embora continuasse a trabalhar em casa sozinho. Surgiu um gabinete de estudos, dirigido por um tal professor Leonard, decidido a erradicar aquilo que ele chamava a física judaica. Segundo Leonard, a teoria da relatividade era uma fraude judaica. Diga-se passagem que não era a primeira vez que ele dizia isto. Uns anos atrás, quando eu tinha ganho um Nobel, ele fez registar um protesto. Mas aí ninguém lhe ligou importância. Aliás, até se riram dele. Mas agora já o respeitavam. Chamou ao seu grupo Academia Alemã de Filosofia Natural. Para mim era o grupo Anti-Relatividade e Companhia. Até chegaram a escrever um best-seller, 100 catedráticos contra a relatividade. 100 catedráticos. Sabem que mais? Se eu estivesse errado, um catedrático bastava. Esse grupelho Anti-Relatividade e Companhia deu-se ao trabalho de alugar a sala da Orquestra Filarmónica de Berlim. Eu decidi ir também. O Planck achou que eu estava doido, mas eu fui. E lá estava ele, no centro do palco, o Leonard, com a sua bata branca de laboratório. Einstein, o rei dos judeus aldrabões. Einstein, o rei dos judeus mentirosos. Eu tinha de lhe ver de perto, tinha de lhe ver a cara, tinha de lhe ver bem os olhos. Então, de repente, alguém deu para mim e começaram a dizer baixinho: é o Einstein, é o Einstein. E o Leonard continuava: a teoria da relatividade é mais uma mentira judaica. Nessa altura, eu bati palmas. Toda a gente a murmurar: é o Einstein, é o Einstein. E eu a bater palmas. E o Leonard continuava: expulsem os cientistas judeus da Alemanha! Fora da Alemanha! Fora da Alemanha! Nessa altura, fez